Ou seja, ao mesmo tempo que tem um ou outro que está ali, tem a galera também que está aqui, que está te ajudando, que está todo mundo junto, que vai fazer você andar muito mais rápido, que vai fazer você conseguir as coisas. Então, assim, eu diria, de uma maneira polida, educadamente para o seu amigo, pense. Uma coisa que eu percebi, que até então eu não tinha percebido, quando a gente fala TDAH, você espera que a pessoa vai te colher alguma coisa assim, ajudar de alguma forma, depois você percebe que a pessoa usa aquilo para te humilhar, para te colocar para baixo. A pessoa, que pessoa? Um amigo meu, eu tinha comentado com ele, eu tinha falado com ele sobre minha participação da mentoria. O outro dia ele me fez uma pergunta no sentido de me ofender. Ele fez aquilo como uma forma de me atingir. E eu vi o tamanho do preconceito que existe. Eu não tinha noção disso. O que eu tenho percebido é que as pessoas começam a te olhar com desdém, como se você fosse uma pessoa incapaz. Tem um negócio que eu falo muito. Você tem filhos. Sim, Ele é seu filho biológico ou ele é seu filho adotivo? biológico. Você engravidou. Sim. Quando você engravidou, você viu um monte de mulher grávida, parece que um monte de gente, um monte de mulher resolveu ficar grávida na mesma época que você? Sim, Foi isso que aconteceu, não foi? foi. Isso é verdade? Um monte de mulher resolveu ficar grávida junto com você, na mesma época? Não. Por que que mudou? E, de repente, você começou a perceber um monte de mulher grávida? Porque você está passando por aquela situação, você está prestando atenção. Exatamente. Uma mulher grávida não é só uma mulher grávida mais na rua. Então, toda vez que você está andando na rua, no shopping, na casa, na chuva, na rua, na fazenda, todo lugar, tem um monte de mulher grávida passando, um monte de gente passando, várias pessoas diferentes passando. Mas a mulher grávida, ela não vai ressaltar os olhos, porque não é a tua condição. Quando é a tua condição, eu sempre dou o exemplo do carro também, que eu falo, se você compra um carro, no dia que você compra aquele carro, você anda na rua, parece que tem um monte de carro igualzinho o seu, parece que tem um monte de gente que resolveu comprar o mesmo carro da mesma cor que você. Isso não é possível, eu quero o meu carro, agora tem um monte de carro. Não. Por quê? Você começou a perceber, você sempre está na rua, você vê o trânsito, mas você não percebe os carros que estão na rua. Quando é o teu carro, ele vai saltar aos olhos. Então, quando você sabe que é TDAH, que você está lidando com isso, que você percebe as coisas no teu comportamento, você tem a oportunidade de mudar, você vai perceber um comportamento de preconceito, e aí, quando você começa a perceber, ele começa a te saltar aos olhos. Você tem que levar isso em consideração, porque muito provavelmente, aquele teu amigo, ele não tentou te ofender uma vez só com aquilo. Provavelmente, ele já tentou te ofender em outras oportunidades, de outras formas. Porque uma pessoa que tem um comportamento, ela vai ter esse comportamento, e ela vai se utilizar de qualquer tipo de artifício para poder ter o comportamento dela. Não é o teu TDAH que vai mudar o comportamento dela. Ela é daquele jeito e ela vai se comportar de uma determinada maneira, utilizando os elementos que, de repente, novos ela tem na manga. Sentir isso é que é ruim. E isso aumenta o filtro. Porque quando você se sente menosprezada, subjugada, quando você sofre preconceito, esse filtro aumenta. Aí você fica mais em alerta. Se você conversa com uma pessoa negra, por exemplo, a pessoa negra, ela tem uma série de filtros abertos que a gente não tem. Por exemplo, no shopping, ela já fica num estado de tensão, porque normalmente em shopping ela já passou por situações nas quais o segurança seguiu ela, o segurança mandou chamar alguém, ou alguém chamou ela, ou ela passou por algumas situações que deixaram ela envergonhada. Então, quando ela entra já num ambiente diferente, como num shopping center ou num restaurante mais caro, ela já fica em alerta, porque ela fica com filtro. Aí ela vai percebendo, ela começa a perceber coisa que de repente ninguém tá percebendo. Aí todo mundo fala assim, não, isso não faz o menor sentido, você tá viajando na maionese, né? Eu passei por situações assim com um amigo meu. E depois eu vi e falei, gente, não é que ele tinha razão. É filtro. É muito importante de você perceber isso e entender que isso não é com você. Aquele é um padrão de comportamento daquela pessoa e ela vai agir com você por conta do TDAH, por conta de várias outras coisas. Você não controla o comportamento das pessoas. É muito comum as pessoas chegarem para mim e falar, como é que eu faço para minha família entender? Quando eu estou falando com a pessoa que me faz essa pergunta, eu falo assim, olha, eu posso te falar de várias coisas que você pode fazer para tentar educar
as pessoas que moram com você, que vivem com você, eu te amo. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é você saber lidar com isso. Por quê? Você não vai controlar o que os outros fazem. E se você for sempre refém, e se você for sempre se sentir de uma determinada forma por conta do comportamento alheio, você tá lascada, porque você não controla o que os outros vão fazer. Então você vai ser refém do que os outros vão fazer. Porque o que você se sente ou como você se comporta é uma função deles. Não. É importante que você entenda que, sim, existem características com relação ao TDAH que fazem com que o teu comportamento seja diferente. Você tem que saber para onde você está indo e você tem que buscar maneiras de conseguir chegar lá da melhor maneira e mais rápido possível. Ponto. Tem gente que vai entender, tem gente que não vai entender, tem gente que vai querer entender e não vai entender, tem gente que nem vai querer entender. E tem gente que vai entender, que vai querer entender e vai entender. Afinal de contas, você está aqui com um monte de gente que te entende, que é igual a você, da mesma maneira que você encontrou pessoas que utilizaram isso para te atacar, você acabou de encontrar um monte de gente aqui que passa pelas mesmas situações que você, que falam sobre isso. Ou seja, ao mesmo tempo que tem um ou outro que está ali, tem a galera também que está aqui, que está te ajudando, que está todo mundo junto, que vai fazer você andar muito mais rápido, que vai fazer você conseguir as coisas. Então, assim, eu diria, de uma maneira polida, educadamente para o seu amigo, pense